Afinal, os vikings realmente usavam elmos com chifres? Qual a veracidade dessa imagem, que é a mais famosa ligada aos vikings? Aqui hoje, no segundo episódio de Arqueologia Escandinava, vamos esclarecer tudo isso. Olá a todos! Hoje, na série Arqueologia Escandinava, nós vamos tratar do mais famoso imaginário, o estereótipo ligado aos vikings, a famosa imagem do elmo com chifres. Da onde que vem essa imagem? Como que ela surgiu? Como que se formou essa imagem? Por que ela foi popularizada? Bom, para responder essa questão, nós vamos dividir o vídeo em duas partes. A primeira, tratando desse tema na Escandinávia Antiga, do ponto de vista da arqueologia, da cultura material. E uma segunda parte, nós vamos explorar essa questão na imagética moderna, na visualidade moderna, na arte, enfim. Bom, na Escandinávia, o uso de elmos com chifres, ele é muito mais antigo, ele existia, mas era muito anterior à Era Viking. Era Viking, todo mundo sabe, século VIII a século XI depois de Cristo. Mas ela já ocorria num período muito anterior, que é a chamada Idade do Bronze. A Idade do Bronze é um dos primeiros períodos que o metal chega na Escandinávia, e ele abrange um período de mais ou menos 1500 a 500, 400 antes de Cristo. A Idade do Bronze é um período de muitas transformações, de muitas questões materiais que aqui nos escapam um pouco ao tema desse vídeo, mas vamos nos concentrar especificamente no tema da Idade do Bronze, que é a arte rupestre. A arte rupestre são manifestações visuais que geralmente as pessoas desse período faziam em montanhas, em costas, em blocos, mas geralmente em encostas de montanha, para que todos pudessem então ver essas imagens. Elas são muito importantes e possivelmente vão ser tema de outro vídeo especificamente. A arte rupestre, elas geralmente nós podemos perceber navios, símbolos solares, várias representações humanas realizando o que parecem ser rituais. E muitas dessas figuras contêm a imagem de guerreiros portando elmos com chifres. Durante muito tempo, a arte rupestre foi interpretada como sendo simples manifestações mitológicas. Nessa cena que vai aparecer agora no vídeo, mostrando dois guerreiros da Idade do Bronze, o que nós podemos perceber nessa imagem? Eles estão portando armamento, machados, estão cercados por figuras circulares, representando o sol, estão em movimentos de dança, de movimentação, possivelmente estão fazendo parte de algum tipo de ritual, e portam elmos com chifres. Esse tipo de imagem muito comum na Idade do Bronze. Geralmente os pesquisadores interpretavam então essas manifestações de arte rupestres como imagens fantasiosas, mitológicas. Na verdade, a arte rupestre não era levada tão a sério assim pelos pesquisadores, para se estudar a sociedade daquela época. Foi em 1942 que se descobriu num pântano da Dinamarca dois elmos semelhantes, um par de elmos com longos chifres na região de Viksui. E hoje eles estão no Museu Nacional da Dinamarca. São algumas das principais atrações
da exposição, da seção da Idade do Bronze. O que a descoberta desses elmos ela proporcionou em termos de pesquisa? Os acadêmicos começaram a olhar a arte rupestre de uma maneira diferente. Aquilo que se via não eram fantasias, cenas mitológicas, eram pessoas de carne e osso realmente fazendo rituais. Então, os elmos de Vixui são uma prova material de que as figurações da arte rupestre da Idade do Bronze realmente eram cenas cotidianas, seres humanos interagindo e fazendo coisas. A maior parte dessas figuras mostram cenas rituais. Os guerreiros estão dançando, eles estão participando do que hoje se foca muito nesse referencial, a performance ritual. Nós não conhecemos mais os mitos, as narrativas desse período, nós só podemos fazer algumas conjecturas, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. A materialidade desses elmos com chifres é uma certeza absoluta. Então as pessoas realmente usavam esses elmos com finalidades rituais. E o que pelo menos o elmo com chifres, nós podemos analisar ou procurar um significado? Ao contrário da imagem contemporânea, mundial, globalizada hoje em dia, de identificar chifres na cabeça de homens como algo negativo, corno, homem que foi traído, isso é uma imagem que vem de jornais britânicos do século XIX. Ele de maneira alguma pode ser aplicado para a antiguidade. Na antiguidade, o significado do homem portando elmos chifrudos é totalmente diferente. Bem ao contrário, denotava poder masculino, força, autoridade. Porque o principal animal que é relacionado com os cornos em chifres é o touro. Isso é uma herança que vem lá da Mesopotâmia, Oriente Médio, passou para o Mediterrâneo, e todas essas populações europeias, célticas, germânicas e escandinavas, elas vão adotar esse simbolismo do capacete com chifre como um significado de uma grande força e autoridade masculina. No caso das figuras da arte rupestre, elas também têm uma relação com a fertilidade, porque muitas dessas figuras masculinas estão com pênis ereto. Então, significando esse poder da força masculina. Então, a descoberta de Vixen ela é muito importante por causa disso. Ela tem essas conexões com esses simbolismos. Só que a Idade do Bronze, muitos elementos desse período vão ser transmitidos para as gerações posteriores. Quando os grupos germânicos penetram, e celtas também penetram na Escandinávia, trazendo a tecnologia do ferro, que se inicia aproximadamente entre 500 e 400 a.C., eles trazem uma novidade para a região, que são, no caso das populações germânicas, os deuses germânicos. Apesar de muitas pessoas hoje em dia tentarem identificar figuras dos Ases, os Aesir e os Vanes com as figuras da Idade do Bronze, não é possível fazer isso. Com certeza eles não cultuavam esses deuses. Mas as populações que vieram depois vão sim, na Idade do Ferro, trazer o culto a essas divindades. E aí nós temos o quê? Uma hibridização. Elementos da Idade do Bronze que vão passar para a Idade do Ferro. Então, essas danças rituais, essa série de cultos de uma classe guerreira com o elmo córneo, com o elmo com chifres, vai ser perpetuada pelas populações posteriores. E na era viking, o que nós temos? O período do século VIII ao século
nono, nós vamos ter algumas imagens, alguma iconografia que mostra a perpetuação desses elementos córneos em cenas rituais, em atividades rituais. Nós não encontramos evidências de que guerreiros portavam em guerra, em situações belicosas, elmos córneos. Mas, em atividades rituais, se perpetua essa questão que está desde a Idade do Bronze. Então, os grupos da Idade do Ferro e depois da Era Viking, eles vão perpetuar essa situação de elmos chifrudos em culto, em cenas rituais. A tapeçaria de Useberg, ela é uma fonte extremamente preciosa para se entender atividades rituais e culticas, como nós já mostramos em outros vídeos, e especificamente aqui, que está aparecendo no vídeo, nós temos a imagem do que seria, um detalhe, né, na famosa cena da procissão, né, onde várias pessoas com cavalos, com carroças e a pé, elas vão andando num grande cortejo, que parece ser um cortejo fúnebre. Nessa famosa, do fragmento da cena da procissão, a primeira figura, logo ao alto, como que liderando essa atividade, ela porta um elmo com cornos. Está segurando uma espada, e está ao seu lado, estão várias figuras como pássaros, lanças. Então aqui nós temos já um contexto um pouco diferente, que vem lá da Idade do Bronze e um pouco também da Idade do Ferro, que é, especificamente, essas figuras chifrudas parecem estar ligadas ao culto de Odin. O culto de Odin, ele já é registrado desde o século IV na Escandinávia. Ele parece então demonstrar que essa elite guerreira vai personalizar e vai focar especificamente atividades ligadas ao símbolo córneo com o deus Odin. Num outro fragmento da tapeçaria de Useberg, nós vemos uma cena onde aparecem várias mulheres vestidas com equipamentos militares. Antigamente se pensava que eram valquírias, mas hoje em dia se interpreta que são mulheres em situações de dramatização, né, encarnando a figura talvez possivelmente de valquírias. Nós vemos várias pessoas portando máscaras de ursos com lanças e escudos, e a cena em detalhe destacada aqui no vídeo vai aparecer uma dessas figuras vestidas de urso, possivelmente um berserk. Então não é uma representação mitológica, é uma representação realista. Hoje em dia as novas pesquisas indicam isso, e uma figura que está com chifres segurando dois dardos entrecruzados. Mais uma evidência então que os aparatos, os adereços com chifres, eles estão ligados ao culto de Odin. Então é mais uma evidência iconográfica disso na Era Viking, século IX. Há também uma grande quantidade de pequenas figurações, geralmente na forma de pingentes, que também evidenciam essa questão do culto de Odin. Geralmente são figuras masculinas portando uma espada, dois dardos entrecruzados e um elmo com chifre, mas que, ao contrário da iconografia têxtil, essas terminais dos chifres terminam com forma de pássaros. Vários amuletos e objetos, pingentes e outros adereços, contêm esse tipo de representação. Ou seja, o chifre, que era símbolo mais antigo dessa elite guerreira, ele vai se transformar num símbolo do Ugin-Muni, dos dois pássaros de Odin. E possivelmente, então, esses pingentes, essas representações na iconografia não representam talvez diretamente o próprio Odin. É uma possibilidade, mas talvez representem também sacerdotes
ou líderes culticos, ou grandes guerreiros, grandes lideranças militares, que encarnavam de maneira dramática o deus Odin em performances religiosas que nós não conhecemos muito detalhes além do que a iconografia evidencia. Então é uma questão muito interessante, então mostra esse simbolismo tomando significados e formas diferentes na Escandinávia. Mas afinal, voltando àquela questão inicial do vídeo de hoje, os vikings, eles realmente usavam elmos com chifres? A questão aqui é que nós temos que entender também, mais uma vez, batendo nessa tecla, né? O viking ele não pode ser generalizado para todo habitante da Escandinávia, da era viking. Você não pode chamar todo nórdico de viking. Isso é um sentido étnico, é um sentido errôneo. Viking eram aqueles guerreiros, aqueles incursionistas que saíam em expedições marinhas, expedições náuticas para saque, guerras, conquistas, mas usualmente, geralmente e principalmente o sentido mais antigo está ligado à questão da pirataria, sair a viking. Então essas pessoas que nós temos que procurar no sentido de ver essa questão dos vikings portando não esse equipamento. Sentido ritual, o sentido como nós vimos cultico, ele existiu, mas não necessariamente por vikings. Eram nórdicos que usavam em questões num contexto ritual específico. Mas esses guerreiros que saíam então em pirataria, estrito senso, os vikings mesmo. Até agora foram encontrados 2 fragmentos de elmos do período da era viking mesmo, né? Um na Noruega e outro na Inglaterra. Nenhum tem apêndices, córneos ou protuberâncias de qualquer tipo. Mas se nós pesquisarmos também a literatura do período, as crônicas, principalmente na área dos francos, na área britânica, né, a documentação anglo-saxônica, nós não vamos encontrar nenhuma evidência desse tipo de aparato. É claro que os cronistas da época, como eles eram todos cristãos, imediatamente eles iam associar essas figuras com questões demoníacas. Claro, era o referencial, era o religioso da época, não temos nenhuma evidência. E a própria iconografia, principalmente na área britânica do século X, que nós temos uma grande quantidade de materiais visuais, em nenhum momento apresenta esses invasores representados com elmos e chifres. Então, na Idade Média, absolutamente, ela não foi responsável por associar os vikings com chifres. As fontes europeias não mostram isso. Aonde que nós vamos procurar isso? Na modernidade. Só que não é todo período que surge isso. Do século XVI ao século XVIII, esse tema dos vikings ele fica um pouco esquecido na Europa. São poucas referências, poucas intelectuais, mesmo escandinavos, vão se interessar pela questão dos vikings. O referencial dos góticos ele é muito maior no período do século XVI ao século XVIII. Os vikings, eles começam, esse conceito dos vikings começa a ser reabilitado, ressignificado no finalzinho do século XVIII por alguns intelectuais. O Paul-Henri Mallet, em 1755, ele cria o chamado Renascimento Nórdico, que permite aos intelectuais e artistas começarem a ter um contato e interesse pelas Eddas e pelas sagas islandesas. Mas ele mesmo não utiliza o termo viking. Isso só vai explodir no início do século XIX. Aí começa plenamente o que nós entendemos hoje como vikingmania. Artistas visuais, escultores, músicos, escritores vão se interessar pela essa figura do viking. Então,
algo que se consolida no século XIX. A mais antiga imagem produzida de um guerreiro viking, um guerreiro nórdico, associado com chifres, surge em 1842 pelas mãos do mais famoso ilustrador dinamarquês do século XIX, Lorenz Fulick. Vocês vão ver um detalhe de um desenho inédito, não publicado, que ele realizou então, em 1842, onde ele apresenta de forma muito objetiva um elmo com cornos. Qual o problema que nós temos aqui? O Fulick, ele não representava os vikings dessa maneira na década de 1830. Então qual a explicação para essa imagem? Da onde que vem essa imagem? Nos anos 1830, ele vai representar os nórdicos, guerreiros, incursionistas, de modo muito realista, com elmos lisos, equipamento, a indumentária, tudo de acordo com a arqueologia da década de 1830 na Dinamarca. Só que o Fulick, ele foi estudar arte na cidade de Munique, na Alemanha, entre 1840 e 1843. E lá ele tomou contato com a estética alemã, mais tecnicamente se preferir germânica, do período. A Alemanha não era unificada ainda, né? Então essas populações de fala alemã de Munique, os artistas, os intelectuais, já representavam os germanos antigos com cornos. Isso é algo que foi criado então por esses artistas nessas regiões, né, da atual Alemanha, desde o século XVII. É muito antigo. Então, não vamos aqui entrar em detalhes da explicação dos significados desse tipo de arte associado aos germanos antigos, mas o Fulick, como ele estava estudando na época, então ele é influenciado por essa estética alemã e vai representar, no caso, um personagem chamado Frithjof, que já vinha sendo muito popularizado desde os anos 1820 por um sueco, né, o Esaias Tegnér, que ele vai então representar, vai valorizar esse personagem das sagas numa nova versão literária. Então o Frithjof faz muito sucesso e o Fulick, então, na Alemanha, ele vai representar o nórdico da era viking de maneira chifruda, digamos assim. Tá? Mas o problema é que o desenho do Fulick não circulou, ele é um desenho inédito, ele não entrou em livros, ele não entrou em qualquer tipo de edição impressa, ele foi um desenho autoral que atualmente se encontra em Copenhague, né, no Museu Nacional de Artes, mas que ele não circulou, então ele não vai influenciar outros artistas, a não ser que o próprio Fulick tenha mostrado esse desenho para alguém, mas então ele não vai circular. Qual é a primeira imagem de um viking chifrudo que realmente vai circular de maneira impressa na Europa? 1851, na França, o artista Henri Emy vai fazer uma ilustração numa obra de mitologia ilustrada do Ragnar Lothbrok, que é um dos vikings mais famosos de todos os tempos. Vide a série Vikings, recentemente série televisiva, só que aqui ele vai pegar a referência do Ragnar de uma saga lendária. Por isso que essa imagem entrou numa obra de mitologia. Inclusive na imagem ele está combatendo um dragão. Essa obra é uma obra popular de divulgação, então ela vai ter vários elementos de mitologia universal, e a nórdica entra então no sentido meio até barbárico. Vocês podem perceber que o Ragnar está usando peles, né? Uma visão assim meio cavernícola, primitiva, bruta do nórdico. O tipo de apêndices, córneos que ele está usando também
são muito primitivos e brutos. O francês, é claro, é um artista francês, ele vai ter essa visão de brutalidade dos nórdicos porque é uma especificidade da França. Mas enfim, é um tema que precisa de mais pesquisas para nós percebermos, então entendermos melhor a circulação de imagens que está tendo na Europa. Mas percebam, 1851 é muito tempo antes, muitas décadas antes, que a ópera wagneriana. Em muitos sites se divulga essa informação que a ópera wagneriana criou a imagem dos vikings chifrudos. A coisa não é bem assim. Essa imagem já está circulando na Europa. Por que o ilustrador francês vai colocar, então, um viking chifrudo? Não sabemos. Isso necessita de mais pesquisas. Ele teve contato com a produção alemã sobre os germânicos antigos? Não sabemos. É matéria para pesquisas futuras. Nesse mesmo período, entre 1850 e 1852, o Museu Neues, o Museu Novo de Berlim, já possuía murais. Aliás, é uma seção maravilhosa com várias cenas da mitologia nórdica, Odin, as Valquírias. Quem for visitar Berlim, é um museu maravilhoso para quem se interessa por mitologia nórdica. E uma dessas imagens, um painel, apresenta o deus Tyr utilizando elmos com chifres. Se percebe muito bem que são elmos de protuberâncias, chifres de touro, né? Então, mas é o deus Tyr, não é o viking. Mas vejam, o deus Tyr é o deus da guerra. Ele é o deus que está vinculado a essa questão da arte da guerra. Inclusive na imagem ele está portando uma espada e um escudo. Então é um vínculo direto com a imagem também dos vikings. Então entre 1850 e 1852 nós já temos essa circularidade pública. É um local que as pessoas entram, então podem ver, visitar esse mural e perceber essa imagem. Bom, e aí finalmente, na década de 1870, mais especificamente em 1876, Karl Doppler, né, o famosíssimo artista alemão, vai fazer as figurações, o visual da ópera completa do grande Richard Wagner, né, dos Nibelungos, onde nós temos vários personagens da ópera representado com elmos chifrudos. Uma dessas imagens vocês estão vendo aqui no vídeo. Isso vai popularizar em todo o Ocidente essa visão dos vikings portando chifres. Vai entrar na Inglaterra na década de 1880. O Francis Dixie vai realizar a pintura mais famosa de vikings do século XIX, O Funeral de um Viking, né, de 1898, se não me falha a memória, onde nós temos um funeral, né, e vários vikings dessa imagem estão chifrudos. Essa vertente inglesa de representação do viking vai entrar nos Estados Unidos e no final, já no século XIX. E no século XX, essa herança inglesa que passa para os Estados Unidos vai adentrar o cinema. O primeiro filme de vikings de 1928 vai ter essa estética então de elmos portando chifres. E aí é outra história, né? Chifres em quadrinhos, em cinema, em jogos e nas Copas do Mundo, onde torcedores suecos, dinamarqueses, né, da Escandinávia e de outros países portam, então também esse elmo com chifres é uma referência muito atual, né? Então é isso, pessoal. Essa questão dos chifres ela demanda mais pesquisas. Espero que possamos ter apontado várias variáveis que necessitam de mais pesquisas, mas que na atual conjuntura já serve para mostrar algumas origens e difusões desse quadro. Então, obrigado pela audiência, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem este vídeo
com os amigos, em suas redes, né, para ajudar a escandinavística a se consolidar cada vez mais no Brasil, propagando então pesquisas sobre a Escandinávia de maneira geral e mais especificamente a Era Viking. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo da série.